Começa agora o BTCast Vida Nova. Muito bem, começa mais um BTcast Vida Nova, o de número 42. Eu sou o Rodrigo Bibo e hoje, para conversar comigo neste BTcast Vida Nova, eu tenho aqui o editor. Eu não lembro direito o que você faz lá, mano, Valdemar. É editor, né? O que você é? Editor, dono da Vida Nova? Eu nunca lembro. Valdemar Crocker, seja bem-vindo. É uma alegria estar aí junto com você, Bibo. Editor, né? Ou seja, acompanho o processo, faço a última leitura e sou o primeiro a apanhar se escapar alguma coisa. Eita, pô, mano, eu vou te dizer, cara, isso não é fácil. Pô, sabe o que eu lembrei agora, Valdemar? Que a tua profissão me lembra muito goleiro, assim, tá ligado? Goleiro, tá ligado? Faz um monte de coisa. Se errou, mano, uma coisinha, a galera pega no pé do goleiro, assim, sabe? Porque não é fácil. Porque assim, né, Valdemar? Se a gente pegar um livro na mão e não encontrar um erro nele, é porque a gente não pegou direito, né? E aí? Passa, né, cara? Passa, mano. Eu não trabalho diretamente nessa, né, mas já escrevi livro, eu já tive uma editora, então, meio 3 pessoas revisando aquela coisa toda, aí de repente tu pega o livro impresso, aquele erro de digitação na 3ª página, assim. Meu Deus, como é que ninguém viu? Mas, ô Valdemar, tu convidou um cara aí pra nos ajudar também, por favor, faça as honras aí. Então, a alegria de apresentar, aliás, já estivemos juntos aqui uma vez, um também editor, também presta serviços de editor para Edições Vida Nova, o Arthur Wesley Duke, meu colega de trabalho. Além disso, a gente se conhece há 60 anos. Não, Arthur não fez 60 ainda, mas... Opa! Então, bem-vindo, Arthur. Crescemos juntos como vizinhos, além de sermos primos ainda. Fala, Arthur, bem-vindo aí. Obrigado. Né? Seu Valdemar é quase dono da Vida Nova, eu sou chão de fábrica. Né? Então é diferente. Tem uma diferença aí, né? Agora, é uma pena que os nossos ouvintes não podem ver, eu tô gravando aqui usando o vídeo, mas a imagem do Arthur, se o Arthur, é que ele tá de regatinha assim, em pijama, né? Não posso mostrar pra vocês, mas a imagem do Arthur, galera, assim, sabe assim, fim do mundo? E aqueles cara teórico da conspiração que fica fazendo vídeo assim, e aquele cenário todo atrás, cheio de livros e caixas e mapas e tal, mano. Esse teu escritório aí, Arthur, tá parecendo muito bunker, assim, de teórico da conspiração, cara. Na hora que você vier pra cá, você tem que entrar de bússola, senão você se perde, não consegue achar a saída. Tem que entrar de bússola, é ótimo, cara, é ótimo, muito bom. Sejam muito bem-vindos aqui a esse BTcast Vida Nova, meus amigos. Para falar um pouquinho dessa obra de Greg Allison, Eclesiologia, uma teologia para peregrinos e estrangeiros, um catatal lançado por Edições Vida Nova agora em março. O que a gente poderia falar um pouquinho aí só para introduzir a conversa? Valdemar, Arthur, fiquem à vontade aí, tanto do Greg quanto deste livro, desse lançamento aí de Edições Vida Nova. Bom, o Greg é velho conhecido nosso, de Edições Vida Nova, já temos aí algumas obras dele, na teologia histórica, esse sim é tijolão, que acompanha a teologia sistemática do Wayne Grudem, analisando e acompanhando os desenvolvimentos históricos de cada uma das doutrinas, né? É um dos livros para a gente citar aí, e um lançamento recente dele também, 50 Verdades Centrais da Fé Cristã. Então, um material mais objetivo, mais resumido, mas não deixou de lado nada de importante e pode servir até como um roteiro de curso de teologia sistemática na igreja, né, para líderes e membros interessados. Mas agora o mais quente, o mais recente, saído do forno agora, é esse que você citou aí, que é o Eclesiologia. É um livro que trata de forma geral, faz um quadro, pinta um quadro geral da igreja, da visão bíblica, né, com fundamentos históricos, evidentemente, e em parte vai dizer muitas coisas que a gente já vive e já sabe, mas precisa ter uma formulação objetiva, sólida, e é por isso que eu vejo um grande valor no livro
como esse. Vai tratar, então, se eu pegar aqui assuntos do índice, grandes partes do livro, questões fundacionais para começar, a primeira parte, em que ele vai fazer a introdução, a eclesiologia, depois a Igreja da Nova Aliança, né? E depois a segunda parte vai tratar da visão bíblica, as características da Igreja, a terceira parte, visão concretizada, ou seja, o crescimento da Igreja, e a quarta parte, o governo da Igreja. Continua na quinta com ordenanças, na sexta com ministérios da Igreja, fechando com essa parte, o livro como um todo, são aí mais de 500 páginas de uma ótima fundamentação da visão cristã, bíblica, teológica da Igreja. Arthur, por favor, o que eu esqueci nesse panorama geral aí? O que o autor faz, ele vai pegar, por exemplo, os tópicos que normalmente são tratados em livros de teologia sistemática, vai desenvolver um pouco mais. E quando você tem, né, eclesiologia, que é um dos assuntos centrais que está rodando dentro da teologia, todo mundo tentando ser igreja, fazer igreja, tentando ser igreja bíblica. Então nós precisamos continuamente ter renovação, ter reflexão nova diante da cultura atual, diante de situações. Por exemplo, ele vai abordar um dos assuntos que virou uma questão importante nos Estados Unidos, que é a igreja do multisite. Por exemplo, uma igreja que se reúne em diversos locais simultaneamente, com vídeo, né, tendo a pregação, com equipes de louvor locais, mas a pregação em vídeo sendo apresentada por um pastor coordenador. Então ele vai abordar alguns desses elementos importantes que a gente precisa repensar, reolhar diante de uma nova realidade. Olha aí, gente. Então, eu acho que nesse panorama que a gente deu aqui, essa introdução, fica claro que a gente tem um material muito completo de eclesiologia. Quero estudar igreja. Bem, esse lançamento de edições Vida Nova, com certeza, é uma baita ferramenta para você. E é uma proposta ser uma teologia também, né? Então, ele resgata aspectos históricos e tal, mas tem muita teologia aqui. E a gente, obviamente, teve que escolher um capítulo aqui para poder apresentar um pouco essa obra, e é um tema que a gente não abordou ainda aqui em bibotalk.com, e fiquei feliz em poder fazer isso sob a ótica do Greg, porque eu admiro o trabalho de pesquisa dele. E, gente, governo de igreja, tipos de governo ou tipos de governo eclesiástico. Primeira pergunta que eu lanço para a mesa é: há mesmo essa necessidade de se ter um governo eclesiástico? Jesus não manda a gente amar, o importante é amar e tal. A galera é muito corrompida pelo poder, o pessoal ama um poder, ama mandar nas pessoas. Eu conheço aquela igreja onde o cara manda em todo mundo. Eu acho que não tem hierarquia, a igreja não tem hierarquia. Eu acho que esse negócio de governo aí não tem a ver com Jesus, isso é coisa do apóstolo Paulo, né? Eu acho que a gente poderia falar um pouquinho sobre a importância do governo na igreja. Afinal, muitos, né, como eu fiz aqui a brincadeira na minha pergunta, muitos acham que não precisam, que não, a igreja é dos santos e o pastor é Jesus. A igreja é dos santos e onde ficam os palmeirenses, né? Esse que é o problema, né? Então... Esses são excomungados, alguns diriam, mas eu como palmeirense eu diria que... Eu sou palmeirense também, sou palmeirense. Ah, bom, não, então vamos botar ordem na casa aí, né? Por favor. Porque realmente essa é uma boa pergunta, Bibo, porque o próprio autor, na introdução desse capítulo sobre os tipos de governo, ele justifica a necessidade da ordem na igreja. Ele fala da importância da ordem na igreja, dizendo algumas coisas. Por exemplo, a importância da ordem na igreja flui da própria natureza de Deus, né? Se Deus, por um lado, quer um corpo multiforme, ao mesmo tempo os coríntios recebem a orientação de que tudo deve ser feito com decência e com ordem. Então, a própria natureza do ser, né, dos relacionamentos e das obras de Deus é a base para a ordem na igreja. Segundo motivo da importância, um aspecto da importância ele chama isso de a logocentricidade da igreja, né? Ou seja, Jesus Cristo, o Logos, o Verbo, como cabeça da igreja, automaticamente já isso implica em ordem, num relacionamento de ordem. E ele diz que uma terceira corroboração para a ordem na igreja é a característica pneumodinâmica da igreja. E com pneumo ele está se referindo aqui ao Espírito
Espírito Santo, né, que é o que distribui os dons, e entre esses dons ele confere dons aí também de administração, de organização, de condução, ou seja, isso pressupõe ordem na igreja, ou seja, há essa importância da ordem na igreja e, portanto, de um governo da igreja, né? Acho que fora isso, a coisa normal é que você pode não estabelecer ordem escrita, mas todo local onde existem pessoas se estabelece uma ordem, né? Então toda a família, por exemplo, tem regras não escritas. Então você come, você arrota na mesa, não arrota. Você levanta para lavar a louça, você guarda a louça sem lavar. Você entende quem é que faz, quem é que não faz, né? Pode pôr o pé na mesa, não pode. Pode pôr o pé na mesa antes da refeição ou depois da refeição. Então cada lar tem lá suas regras escritas ou não escritas. Elas existem. Todo agrupamento de pessoas precisa de regras, senão ele vira o caos. Não tem como. Uhum. Boa observação. E com a igreja, né, até pelos motivos que o Valdemar já expôs, não seria diferente. Agora, gente, ele se propõe aqui a falar dos 3 modelos mais comuns na igreja, certo? Vamos começar então a falar do primeiro que ele expõe aqui, que é o episcopal. E aí, gente, o que é? Então nós temos 3 modelos principais aí na igreja, ao longo da história da igreja, que se desenvolveram, e o primeiro que ele traz aqui é o modelo episcopal. Então, por favor, de maneira didática, como é que a gente explicaria aí pra galera qual é esse modelo episcopal, as suas bases bíblicas e históricas, e a gente pode desenrolar um pouquinho sobre isso. Deixa eu começar só, acho que uma comparação que nos ajuda a entender os 3 modelos, né? Que é episcopal, presbiteriano e congregacional. Então, se a gente transferir para a política, né? Então você tem monarquia, oligarquia e democracia. Então, se você colocar os paralelos, às vezes a gente entende um pouquinho melhor. Monarquia, então, tem alguém no topo que manda, oligarquia é um grupo que manda e democracia, teoricamente, todo mundo manda. Então, Valdemar, é com você. Muito bom. Então, no primeiro caso, então, do modelo episcopal, a liderança, todo o governo da igreja é imaginado em 3 diferentes níveis. Aí começa, então, pelo bispo, que vem da palavra episcopos, que são os líderes, os governantes em regiões maiores, que estão no topo dessa hierarquia, mas eles são responsáveis por regiões maiores, por igrejas espalhadas num espaço maior, né, seja em estados, em países e assim por diante. Depois, no nível local, estão os presbíteros, ou também chamados de sacerdotes, que são os ministros, então, que conduzem o trabalho localmente, e com a ajuda dos diáconos. E, claro, tudo isso está debaixo da orientação de uma hierarquia muito clara, submissão à autoridade dos bispos, né, do episcopos, então. Então, esse seria um resumo, um quadro muito sucinto dessa forma de governo. Não sei se o Arthur quer complementar ali. A ideia é que quando você tem uma pessoa madura que estaria no topo, ela vai conduzir a igreja, vai conduzir, né, debaixo da autoridade de Jesus, e a coisa roda mais simples. E ela tem uma série de vantagens, né? É um método mais rápido, é menos burocrático, né? Porque a pessoa, ela tem essa maturidade, já tem a experiência, então ela pode conduzir, e claro, o modelo é Jesus, depois os apóstolos, né? Então Paulo vai nas cartas, ele diz, olha, pega aí, né? Manda aquele cara pro capeta, porque ele tá aprontando aqui, não vai dar certo, né? Depois ali, Alexandre e Meneu também aprontaram muito, então não dá atenção para eles, assim por diante. Então você tem esse modelo que você está pegando dentro das escrituras, onde parece indicar esse tipo de modelo, onde é meio que de cima para baixo. Uhum. Tem uma frase aqui, Bibo, que ajuda a, assim, um resumo, uma síntese muito clara do modelo como tal, no próprio livro. O autor diz: cada diocese local é governada por um bispo e consiste em várias igrejas locais lideradas por um presbítero ou sacerdote e servidas por diáconos. Então, os 3 níveis estão ali: o presbítero, o sacerdote e os diáconos. Esse modelo, ele parece ter encontrado ressonância muito cedo, né, na história da igreja, segundo o Greg nos mostra aqui, né? A gente poderia falar um pouquinho sobre isso?
Eu acho que a questão vital, eu acho que nisso tem a ver justamente porque a Bíblia ainda não existe no seu formato canônico, né? Então são cartas isoladas aqui e lá, e então o que, paralelamente às cartas, começa a ver os pregadores itinerantes, eles começam a entrar e rodar e fazer um estrago nas igrejas, porque não só ensinam o que a palavra ensina, mas ensinam lá seu próprio tempero junto, né? Então você tem uma série de coisas que começam a bagunçar o coreto, e por isso, nessa época, é necessário que quando vem digamos, um pregador itinerante, ele precisa defender ou comprovar a sua genealogia espiritual, ou seja, né, eu sou, né, quem me levou ao evangelho foi pessoa tal, que era, né, que veio de apóstolo João, que foi de Policarpo, daí ensinou para o meu centênio. Então você precisa estabelecer sua genealogia para que você seja digno, eles consigam dizer, opa, da onde que vem, e possam conferir. Não, João não falou nada disso, você está falando bobagem. Então, você tem essa dimensão por causa dos problemas práticos de heresias introduzidas na igreja, então isso talvez nem houvesse outra solução histórica para o problema, porque eles não tinham ainda a Bíblia como um todo para se basear e dizer isso é de Deus ou não é de Deus. Uhum. E ao mesmo tempo, se der para fazer o contraponto, o próprio autor chama atenção para isso, que nos casos em que um responsável, digamos um bispo de uma diocese, começa a se desviar da rota e da ortodoxia, existe uma apreensão nesses casos muito grandes, porque aí ele é o que será não só o porta-voz, mas o líder de uma dissensão e de um grupo que vai se separar e vai entrar por caminho de heresia. Então, ao mesmo tempo que tem uma segurança maior de cima quando a cabeça está em ordem, se entra alguém responsável por uma região, uma diocese com outras ideias, o perigo é grande de levar um grupo inteiro. Sim, ele até cita exemplos aqui, né? Lembrando, gente, que a gente está dando só panoramicamente, né? No livro, ele desenrola vários conceitos, várias citações e tal, inclusive até o caso, né? Em que se fortaleceu a ideia do episcopo por conta de um cara que estava pensando um pouco diferente, né? Tava na nota de rodapé até, eu peguei. Então, basicamente, esse modelo episcopal é isso, né? Nós temos um episcopo, alguém que gerencia, né? Gente, o modelo de arcebispo, que vai surgindo também nos primeiros, né? O Arthur comentou desse período meio caótico, sem a Bíblia formada e tal. A figura do arcebispo também é meio cedo, né? Esse cara que coordena outros bispos e tal. É cedo e ela, outra vez, decorre de questões práticas, né? Então, vamos dizer, como é que é? Então, você tem regiões que se tornam monstruosidades, você tem que pegar ainda as distâncias que, né, você não tem internet, você tem toda a comunicação é difícil, então vai se formando, e o mundo antigo ele é mais hierárquico do que as sociedades, né, ditas modernas. Então você tem essa noção muito fácil, muito tranquila, né, de que você vai adotando. Adiante depois, quando o cristianismo se torna a religião oficial, ainda tem toda a dimensão de que você está indo para, né, você está pegando, como é que você lida com isso? Então você vai olhar para o Antigo Testamento, onde Moisés vai ser a autoridade do povo, e a coisa vai indo. Então isso é um processo quase que normal dentro da cultura dos seus dias. Muito bom, muito bom. Então esse foi o modelo episcopal, tá? E as suas... A gente vai fazer críticas aos modelos? Não. Depois a gente faz quando apresentar o do Greg. Como é que vocês estão pensando em organizar aqui o papo? Passamos um geral primeiro de todo mundo? Acho que é melhor fazer um geral aí, e até depois, na comparação com o modelo que ele sugere, a gente pode fazer alguns contrastes aí, né? Beleza. Então vamos lá. Arthur, modelo presbiteriano. Olha, esse conhecido da galera. Todo mundo já esbarrou numa... Porque o episcopal, igrejas episcopais aí, gente. Igreja católica, a princípio. Anglicana. Igrejas pentecostais. Eu acho que a maioria do pessoal conhece uma igreja pentecostal. Ela tem um sistema episcopal. Papal em alguns momentos. Bem papal. Então acho que a galera pode sacar, né? O modelo episcopal tem um cara que manda... na geral ali, né? Beleza. E o presbiteral, como diz o outro? Ok, ele vai surgir em certo sentido porque dentro do vocabulário bíblico, por exemplo, a ideia de bispo e presbítero, na hora que você começa a olhar o vocabulário, você começa a perceber que, talvez eles sejam sinônimos. Então não é bem isso. Aí o pessoal começa a olhar também que quando Paulo vai para as igrejas, ele estabelece presbíteros, né? Ou seja, plural, para governar a igreja estar no topo, né? E aí começa a questionar, e em virtude também, historicamente, você começa a ver que
às vezes o episcopo, que é para ser o cara, né, super maduro e tal, ele também é humano, também pisa na bola, e aí você começa a dizer, puxa, nós precisamos de uma outra alternativa, vão para a escritura e encontram essa questão do plural, o presbíteros e não presbítero. E justo dando essa segurança pessoal maior, como o Arthur leva a gente a pensar, né, na interação, também na admoestação entre eles, e isso dá não só mais segurança para a igreja quanto à estabilidade e maturidade de seus líderes, mas também acaba servindo melhor a igreja quando há um conjunto de líderes, porque os diversos dons estão mais bem representados numa equipe múltipla, né, de líderes, do que quando é um só que sempre prega, sempre conduz, sempre dá a força na liderança, na direção para o seu grupo. Uhum. Mas no sistema presbiteriano, todo mundo é o corpo que manda ou tem alguém que tenha o voto de Minerva, alguma coisa assim? Bom, você vai ter, então, o grupo de presbíteros. Então, não é monarquia, é oligarquia. Então, você tem um grupo de presbíteros, né? E, claro, aí existem as hierarquias, existem os sínodos, existem as diferentes estruturas, né? Que vai ser daí por região e assim por diante. Mas a ideia é que não tenha uma pessoa que decide, mas é o grupo que decide. Mas é evidente que não existe grupo que funciona, mesmo que haja aí uma boa participação, líderes fortes, mas é praticamente impossível um grupo funcionar sem que alguém puxe à frente. Então, evidentemente, dá para encontrar nessas estruturas não só a pessoa que tem liderança mais forte automaticamente, mas também na própria estrutura isso é identificado, né, que vai ter algum cabeça ali desse, seja do conselho regional, seja do conselho local, do presbitério propriamente da igreja, sim, seja de um sínodo e mesmo de um supremo concílio, né? É impossível que não tenha alguém que puxe o grupo todo, né? Na página 293, o Greg fala o seguinte: a distinção fundamental entre tipos de presbíteros é baseada principalmente em 1 Timóteo 5,17. De acordo com a forma de governo presbiteriano, Paulo trata de dois grupos diferentes de presbíteros os que governam bem e os que trabalham na pregação e no ensino. Portanto, há dois tipos de presbíteros, docentes e regentes. Olha aí, tá? Então ele fala, daí ele começa a desenvolver os dois tipos, né? Aqueles mais na área administrativa e aqueles mais na área do ensino e por aí vai. Bacana, legal. Há que se questionar se isso é de fato assim, né? Isso é um pouco questionável, e acho que o outro elemento que a gente não pode esquecer é que nós estamos falando de igrejas super pequenas, né? Então nós estamos falando de igrejas talvez a média com 30 participantes, talvez algumas maiores tivessem 60, mas em si são grupos pequenos, né? Então você, normalmente quando a gente fala de estrutura de igreja, nós estamos pensando numa monstruosidade, onde você tenha pessoas que são pagas para isso, pagas para aquilo. Pensa em 30 pessoas, tá? Você pode pagar talvez um chiclete para um para outro, né? Mas não muito mais do que isso, né? E pior que não tinha chiclete. Pô, desculpa, mal escolhido o meu exemplo aqui. Não, anacronismos são permitidos, tudo bem. É verdade, isso é uma informação importante, Arthur, porque eu falei a palavra anacronismo, eu lembrei. A gente transporta muito a nossa ideia de igreja pro passado, né? E galera, eram casas, né? Casas, se reuniam em sinagogas às vezes, não eram coisas monstruosas, não tinham os templos ainda. Os templos é coisa que vai adentrar aí segundo, terceiro século. Então, então era uma coisa um pouco mais enxuta, né? Claro que o obreiro era digno do seu salário, a gente já tem Paulo falando isso, mas não era tão assim como a gente pensa. E aí, gente, sobre o governo presbiteriano, o que mais a gente pode colocar aqui? Eu acho que o Valdemar já colocou essa pluralidade, ela é importante, e você olha para perspectivas de ângulos diferentes. Então, isso certamente já ajuda a ter uma pluralidade, ajuda a gente a ser mais honesto, então na nossa motivação, na tentativa de se manter honesto, íntegro diante do que a palavra ensina, assim por diante. Eu acho que em certo sentido se torna já mais burocrático do que o antigo, mas ele também ajuda a preservar um pouquinho os erros, porque eu posso me enganar, você pode se enganar. Então nós temos o exemplo do apóstolo Pedro lá em Gálatas, né, que ele estava sentado com os judeus, aparece os gentios, ele larga, né, estava sentado com os judeus, gentios,
gregos, aí ele larga para ficar com os judeus, então ele também teve dificuldades em determinadas situações e quem não passa por elas. Então você ter um grupo de líderes que ajudam a trocar ideias sobre diversas situações, a tomar decisões, eu acho que isso é extremamente útil. Muito bom, gente, muito bom. Lembrando que aqui no livro, a gente não tá fazendo bem isso, mas no livro o Greg apresenta também as bases bíblicas e depois tece algumas críticas aos modelos também, né? Ele vai elaborando, isso é muito legal. A gente só tá dando um panorama para vocês. Deixa eu só reforçar isso que você acabou de dizer, porque isso ajuda o leitor a ter essa expectativa. Em cada um dos modelos, dos tipos de governo, ele faz primeiro uma descrição, depois desenvolve a base bíblica e teológica, né, que o pessoal que defende esse modelo, esse tipo de governo em que eles se fundamentam, e depois também levanta aí equívocos e apreensões em relação a esse modelo específico, né? Nos 3 casos, ele divide nessas 3 subseções, então. Muito bom, muito bom. O presbiteriano acho que ficou bem evidente, né? A igreja presbiteriana, a igreja luterana, ela funciona de certa forma assim também. Tem o pastor da comunidade, mas tem uma diretoria que é muito importante na igreja, que na maioria das igrejas é que tem a palavra final e tal. Então acho que são modelos que você pode reconhecer aí no seu dia a dia. E aí, depois o congregacional. Olha aí o congregacional. Aí agora a gente tá mais em casa, né, Arthur? Os batistão aí? Batistão não, é irmãos menonitas mesmo. É verdade, irmãos menonitas. A ideia, eu creio que o elemento forte do congregacional que eles procuram enfatizar é a ideia do sacerdócio universal. Então, o sacerdócio universal que todo mundo tem acesso para Deus, ninguém é mais do que ninguém. Você pegar o que Jesus ensina em Mateus 23, diz, não chame ninguém de pai, porque só tem um pai, o resto é tudo irmão, é tudo igual. Então, você tem essa abordagem de que todos têm acesso para Deus, ninguém é mais do que ninguém. Eu creio que os outros modelos também vão dizer essa mesma coisa, na prática não é bem assim, né? Então, a ideia é que todos estão no mesmo nível diante de Deus e esse é um valor que é defendido acima de alguns outros. Então, aí vem essa questão muito forte. E ele, já na introdução dessa sessão do tipo congregacional, ele diz que essa forma de governo baseia-se em 2 conceitos fundamentais. Um é a autonomia, ou seja, a igreja local é independente, ela governa a si mesma, é responsável por suas finanças, escolhe seu pastor, é dona de suas propriedades e instalações e assim por diante. E o outro conceito básico é a democracia. Isso é a autoridade da igreja local, reside nos membros individuais e todos participam das decisões congregacionais por meio de processos democráticos. Então, esses são os conceitos básicos, mas mais para frente ele vai qualificar isso um pouco melhor, né? Eu acho que a gente, como acabou basicamente os 3 modelos e a gente já tá com meia hora de programa, acho que a gente poderia qualificar um pouco melhor então o congregacional, porque é para onde o Greg vai trazer a brasa, né? Ele vai trazer a brasa para essa sardinha. É verdade. E um dos... quando ele fala aqui da base bíblica para isso, ele usa alguns exemplos muito claros, como, por exemplo, em Mateus 18, quando fala da disciplina de um irmão, diz ali que deve apresentar o caso para a igreja depois de advertência, exortação pessoal, chamando mais uma testemunha, e depois apresenta a questão para a igreja e a igreja vai tomar uma decisão. Então, é bem claro que há uma participação dos membros ali. Ou, por exemplo, Atos capítulo 6, a escolha ali dos auxiliares, né, dos apóstolos, também a questão é apresentada para a igreja. Ou então na carta que é enviada em Atos capítulo 15, diz ali a conclusão que a decisão que eles tomaram pareceu boa aos apóstolos e aos presbíteros com toda a igreja. Ou seja, há um envolvimento do grupo maior aí, não há uma decisão de cima para baixo. Pode haver uma liderança, uma condução, mas há um envolvimento claro do grupo todo. Muito bom, muito bom. E, gente, vamos desenvolver um pouco mais então o congregacional, já que eu acho que é o que mais ocupa hoje em dia as igrejas, né? Não, se bem que as igrejas pentecostais são maiores que as congregacionais, ou não, fica aí agora. Assembleia de Deus é a maior igreja evangélica do Brasil, né? Então os episcopais
E aí tem os católicos, episcopais dominando então a área aí, né? Os episcopais dominando a área aí. Mas o modelo congregacional, ele sofre aquela acusação de que ele pode ser meio antinomista, porque, pô, a congregação... Cara, não dá certo deixar na mão da congregação. É muita gente querendo opinar. E aí, como é que a gente sai dessa? Na verdade, quando a gente discute alguma dessas coisas, nós caímos naquele princípio que nós aplicamos quando nos serve bem, né? Quando não serve, a gente esquece. Por exemplo, né? Nós usamos o exemplo que está acontecendo, mas peraí, nós estamos fazendo doutrina de um texto narrativo. Então está acontecendo, não está dizendo que deve ser assim. Pessoalmente, não vejo que existe nenhum desses modelos seja determinado pela Bíblia. Então é possível defender tanto um quanto o outro, tá? Então, pausa dramática aqui, Arthur. Pausa dramática. Isso aí tem que ficar muito claro pra galera, porque não existe um modelo claro bíblico. Isso é fundamental a gente... Se você pegar isso aqui desse podcast, tá valendo já. Continua, Arthur. Mas isso aí que você falou é central, velho. Então, na história, o pessoal tem achado base bíblica para os 3 modelos e às vezes ainda se cita um 4º modelo, que é aquele modelo da anarquia, né? Você pegando, né, de monarquia, né, oligarquia, democracia e anarquia, por exemplo, não tem líder, né? Então você tem a Igreja dos Irmãos, por exemplo, que eles não têm pastor. Então levanta lá, seu espírito diz para você, você levanta e você traz a palavra. Então, às vezes a congregação cristã funciona um pouco nesse sentido. Então, não existe um modelo determinado por Deus, na Escritura. O que precisa fazer é que cada modelo tem lá suas vantagens, desvantagens, seus pontos fortes e fracos. Não dá certo? Na verdade, o problema de todos os modelos é aquela desculpa que o jogador dá no jogo de futebol, né? O que estraga é a bola, né? Então, o que atrapalha. O que estraga, o que atrapalha a igreja são os membros, né? Mas os membros é a igreja, né? Então, você tem essa brincadeira que fica muito estranho, né? Então, os membros, nós somos pecadores, nós somos tendenciosos, nós queremos, né, puxar para o nosso lado, e aí desanda qualquer modelo, seja lá qual você escolher, ele vai desandar. Então, sim, a questão congregacional, né? Então, a crítica é feita, né? A voz do povo não é a voz de Deus. Bom, sim e não, né? Porque um povo orientado pelo Espírito Santo, ele vai decidir o que Deus colocou, né? Então, no exemplo colocado pelo Valdemar em Mateus 18, lá, né? A igreja vai decidir, né? Ver se já foram tomados todos os passos para recuperar o irmão. A igreja vai decidir, dizer, sim, foi feito tudo, ele não quer. Então, é uma decisão baseada nos princípios estabelecidos pela palavra, que vão ajudar, então, a igreja a tomar a postura correta. Então, nesse sentido, a decisão da igreja é uma decisão que é apoiada pelo céu. Então, sim e não, né? Claro que quando você tem uma decisão política sendo tomada por pessoas tendenciosas, e todos nós somos, ela pode facilmente desandar, mas também pode desandar quando é um grupo de líderes ou quando é um líder só. Então nós temos um problema geral para todos os modelos. Muito bom. Aqui na página 333, uma página cabalística, brincadeira, isso foi uma piada, gente. Aqui, ó, na página 333, uma proposta para o governo de igrejas congregacionais, que é o modelo que o Greg, né, elabora um pouco mais detalhadamente aqui como um bom batista. Ele é batista, né, o Greg? Nem sei, vai que ele é menonita também, eu não tô sabendo, mas eu acho que ele é batista, né? Ó, o modelo proposto para o governo congregacional de igreja. Bem, Jesus Cristo exerce a autoridade suprema como cabeça. Aí vem os presbíteros, ensinam, lideram, oram e pastoreiam. Lembrando, gente, que pastor e presbítero são termos intercambiáveis na Bíblia. Me corrijam se eu estiver errado, senhores. Mas até onde eu lembro, pastor e presbítero são termos bem intercambiáveis. Um cara que defende isso é um cara que é lançado pela Shed, e é o... Não faço a mínima ideia, esqueci o nome dele. História da hermenêutica. Ele é lançado pela Vida Nova também. É um cara bem bom, cara. McDermott? Não. Barclay? Sim. Não lembro. Gerald Bray. Gerald Bray, justamente. Se eu não me engano, foi lendo a obra do Gerald Bray, que eu não sei se é da Vida Nova ou da Shed, mas tá tudo na mesma casa ali. Se eu não me engano, eu li isso nele, que pastor e presbítero basicamente são sinônimos nas escrituras. Bem, pela postura da cabeça do Arthur, eu tô certo. Aí tem diáconos e diaconisas, interessante que né, os dois gêneros ali, servem nos ministérios da igreja, e tem a congregação que participa de determinadas decisões. Eu acho um modelo bem saudável, né? A congregação não é
excluída das decisões da igreja, mas também não fica escolhendo, né, qual a cor do tapete que vão colocar em cima do palco, né? O que vocês acham? Ou ele apresenta algum outro modelo que vocês acham mais legal? Eu participei de reunião de igreja em que o presidente da igreja sentou num banco de teste para compra de bancos da igreja e mostrou como se encaixava melhor as costas com a abertura na parte de baixo ali para não pressionar muito e tal, para que a igreja pudesse ter uma visão clara de como seria melhor sentar e qual banco seria melhor comprar. Então realmente aí houve um pouco de exagero naquela situação, né? Mas o que do modelo aqui, eu queria fazer um comentário quando ele coloca Jesus Cristo como autoridade suprema. Bem antes ele diz que a questão da corroboração mesmo bíblica, né? A forma de governo congregacional tem também, além da corroboração bíblica, tem também argumentos teológicos, e um dos que ele usa é que quando Cristo está acima, considerado claramente como cabeça, isso impede que intermediários humanos exerçam autoridade sobre a igreja, fazendo contraponto aí com o modelo presbiteriano e episcopal. Então é um dos aspectos que ele cita como vantagem. Nesse caso, obviamente, depende de cada caso local. Às vezes o pastor local, mesmo que líder de uma equipe de pastores, se coloca acima de Jesus, aí fura tudo, né? Não adianta nada, né? Boa. Outra vez, nós estamos pensando em monstro de igreja, né? Então, pegue 30 membros, né? Então, quantos presbíteros vai caber? Quantos diáconos se vai ter, né? Você entende? No que nós estamos pensando, nós vamos ter mais presbíteros e diáconos ou diaconisas do que congregação. Então nós temos que sempre voltar, cada local é cada local, entende? Então, vai depender do tamanho que você tem, então você vai ter a liderança correspondente, né? Então, todo grupo que você reúne, por exemplo, você vai reunir um grupo familiar, começa com 3, 4 pessoas, né? Você vai ter um culto na casa, não precisa lá alguém preparar um louvor muito elaborado, não, vamos cantar essa, canta aquela outra, mas o grupo começa a aumentar, você precisa de organização para manter a coisa, então, simplesmente a nível prático. Então, eu creio que essas questões, elas são um bocado mais dinâmicas do que a gente quer engessar a coisa. Então, sim, você tem tem Jesus Cristo no topo, e isso, um primo meu que é pastor na Alemanha, eles trabalham com muitos iranianos, né? Então, eles disseram, a regra para eles, olha, nós podemos fazer qualquer mudança, podemos analisar qualquer mudança, mas essa mudança tem que vir da palavra. Então você vai vir aqui, você tem que defender via palavra. Por que nós vamos fazer? Ok, qual é a base para fazer? Não porque eu acho, não. Porque eu acho não tem muita base bíblica. Então, você entende? Vamos mudar isso aqui, sim. Qual é a base bíblica? Vamos analisar e pronto, dá para fazer. Então, eu acho que sim, são modelos saudáveis, mas até esse modelo, ele pode se tornar hierárquico. Então, o congregacional está tentando fugir da hierarquia, e se você tem, então, os presbíteros, daí que estão acima dos diáconos que estão acima. Bom, nós estamos falando de função, nós estamos falando de posição, tá? Quando nós falamos de função é uma coisa, tem mais responsabilidade. Mas quando nós falamos de posição, nós já desandamos, nós estamos caindo outra vez para modelo ou presbiteriano ou episcopal. Então, a ideia do congregacional é acabar com a hierarquia. Existe uma hierarquia funcional, por exemplo, alguém por causa do seu dom, ele vai ser líder. Sim, ok, ele então vai ter uma autoridade maior no sentido de por causa da função dele, mas hoje ele tem a função, amanhã ele não tem essa função. Então, ele não é mais. Ele pode estar mais, mas ele não é mais. Eu acho que isso é uma distinção importante. Eu até queria que tu falasse um pouco mais e o Valdemar também fizesse suas colocações, porque eu tô aqui agora tentando digerir tudo que tu acabou de falar, Arthur, porque é uma distinção importante e que na cabeça da maioria das pessoas, eu imagino, a gente não consegue distinguir isso. A gente coloca a hierarquia como poder já, né? Até pelas pessoas que ocupam esses cargos, né? Parece que já sobe pra cabeça, alguma coisa assim. Não é todos, né? Mas eu queria que vocês desenrolassem um pouco mais essa última fala do Arthur, porque isso precisa ficar bem claro na nossa cabeça. Ok, deixa eu dar um exemplo. Você é pastor da igreja, você vai para um retiro. Você é que determina o horário que vai ter futebol, você que determina quem escolhe os times, você... Não, pare, não vai. Quem vai organizar o esporte é alguém outro. Então, ele vai determinar, você vai entrar num time ou vai entrar no outro igual. Porque é pastor, então não pode. Porque não pode o quê? Você é igual a todos. Vamos fazer a fila da comida, vai o pastor primeiro. Mas por quê? Ele é qualquer um como qualquer um outro. Eu lembro de uma
no local que eu fui, né? Então, eu estava dando palestra lá. Aí o pessoal, né? Então tinha fila da comida. Então, não, o senhor visitante vem aqui. Falei, não, eu vou ficar aqui na fila normal. E as pessoas tinham dificuldade. E daí alguém presente lembrou do Chad, né? Do falecido, né? Pastor Chad. Disse que ele chegou com a idade dele, né? Só quis colocar ele na frente, na fila da comida. Diz, não, irmã, estou muito bem aqui né? Aqui é o meu lugar, naquela natureza calma, tranquila. Ele tinha entendido o lance. Então, tem coisas que a gente não decide, a gente precisa decidir que não vai tomar iniciativa em alguma dessas coisas, porque senão você tem a questão, né, na prática você tem uma coisa e na teoria outra. Você é congregacional, na prática você é episcopal. Nem porque você quer, mas é porque as pessoas empurram você nesse sentido, porque você é o pastor, você não sei o quê. Então, não, a gente precisa, nós como liderança, nós precisamos nos empurrar para baixo nessas outras situações, porque senão desanda tudo. E até o próprio autor coloca como a outra base teológica desse modelo, desse tipo de governo, do valor dos membros, é a questão do sacerdócio de todos os crentes. Então, todos nós servimos uns aos outros e juntos servimos ao mundo à nossa volta. E quando o pastor se enxerga nisso, que ele tem um dom ou um conjunto de dons e cada membro tem o seu dom, o seu conjunto de dons e que todos servem uns aos outros e que ele só está na liderança porque essa é a função do conjunto de dons dele, e não porque ele é mais importante, é mais capaz, né, como o Arthur já falou, que ele não merece ser o primeiro na fila da comida ali. Quando percebemos isso, isso traz um alívio, traz uma paz, traz uma harmonia muito maior para a igreja. Infelizmente, nós temos aí, e no nosso país especialmente, essa preocupação enorme por posição, por títulos, né? Lembro do tal pastor que ordenou um jovem pastor de 20 e poucos anos, a partir de então ele era pastor ordenado da igreja, e ele falou, né, eu vou trair aqui o estado em que isso aconteceu, a região que isso aconteceu. Meus irmãos, a partir de agora, todo mundo vai chamar o pastor aqui de pastor Charles, não é mais Charles, é pastor Charles, né? E aí, e realmente era um autoritarismo ali com base nos títulos, e nós precisamos ser uma igreja em que todos servem, todos são sacerdotes, tem o sacerdócio de todos os crentes, então, para que não haja essa diferenciação, e muito bem lembrado o exemplo do Dr. Shedd, tem várias histórias nessa linha aí, inclusive é interessante, né, que até no caso dele, a minha vontade enorme, eu fui visitá-lo algumas vezes, 3 vezes antes dele falecer, no ano em que ele faleceu, e a minha vontade enorme era simplesmente chamá-lo de irmão Shedd, e às vezes nem me dá o título de irmão para ele, né? De tanto que eu me sentia irmão dele, não queria nem dar o título de irmão para ele, como eu não chamo meus irmãos de irmão Werner, irmão Harry, né? Eu chamo de mano, e aí mano, tudo certo meu irmão, né? Então é um dos aspectos importantes aí. O que o livro faz, o autor faz aqui, já depois dessa página com o quadro que você citou, Bibo, é esse resumo, eu creio que são 2 ou 3 das páginas com certeza mais preciosas desse capítulo, e eu diria de todo o livro, em que ele resume a atividade, as responsabilidades de cada um, né? Falando primeiro dos presbíteros, dos pastores, depois falando dos diáconos e diaconisas, e depois falando da congregação como um todo. Então, é bem precioso esse, né, páginas 334 em diante, fazendo esse resumo das responsabilidades, tarefas de cada um. Muito bom. Gente, uma dúvida sincera aqui, tanto Paulo na sua carta aos Tessalonicenses, como o autor aos Hebreus, fala dessa autoridade que o líder da congregação tem, e a questão de nós darmos honra a esse líder. Como é que vocês encaram essa orientação paulina e do autor aos Hebreus em relação a isso, né? Você dar honra aos líderes, reconhecer que ele tem uma autoridade. Como é que a gente poderia colocar essa orientação paulina, que é um texto que a galera às vezes se apoia para dizer, não, eu tenho autoridade aqui, a Bíblia está dizendo, vocês devem me honrar, e por aí vai. Como é que a gente se encaixa dentro desse modelo? Eu acho que existe alguma coisa interessante você olhar para Paulo, que nas igrejas que ele fundou, ele tem uma posição de autoridade diferente do que as igrejas que ele não fundou. Então,
Você olha, por exemplo, para Tessalonicenses, ele vai ter uma postura, ele tem uma postura diferente em Romanos, por exemplo. Em Romanos ele dialoga mais, conversa, ele não está dando de cima para baixo, porque ele primeiro não tinha visitado, ele tem um relacionamento diferente. Tem um livro de 2 autores seculares, Cousins e Posner, que é o título do livro simplesmente é Credibilidade. Eles desenvolvem, é um livro esgotado, pelo menos já estava esgotado, talvez esteja disponível outra vez, mas o que ele desenvolve para mim é algo super importante. Você desenvolve essa credibilidade. Quando você tem essa credibilidade, você tem autoridade por causa da credibilidade e não por causa da posição. Você não vem de cima para baixo, você conquistou o direito de ser ouvido, você conquistou o direito que a sua opinião é uma opinião pensada, é uma opinião madura. Eu acho que esse é um elemento que nós precisaríamos desenvolver um bocado mais dentro da igreja. Ou seja, você não é porque você tem o título, não é porque você estudou, você pode ter curso de teologia, mas a tua maturidade ser bastante baixa. Então a credibilidade é o que você conquista no decorrer dos anos, isso concede uma autoridade natural para você, não imposta. Eu acho que esse é um princípio muitíssimo importante. E se conjugar isso com a ideia de que qualquer grupo de 3, 4 pessoas para cima precisa de alguma liderança e de alguma compreensão de participação, é claro, do processo decisório, mas também de sujeição a isso, de aceitação disso. Se isso for regado, impregnado com essa atitude, né, de que a liderança ela me foi dada agora, mas antes de eu usá-la, deixa eu conquistá-la de fato, para que gere credibilidade. E tem muito pastor que se vê muito obrigado, ainda mais quando entra numa situação de uma igreja talvez maior, substituindo outro pastor, principalmente se for uma questão de crise que gerou a troca, e ele se vê nessa necessidade enorme de já se impor, se, como o Arthur disse, ele enxergasse, né, qualquer líder, ela enxergasse que pode dar um tempinho agora, antes de exercer de fato muita autoridade, só para conquistar o primeiro espaço de credibilidade, e depois de um primeiro 1, 2 ou 5 conquistados, vai ser bem mais fácil conquistar os seguintes também. Muito bom, gente, muito bom. Olha aí, muito bom. Galera, se vocês quiserem aí uma boa introdução à eclesiologia, nós não temos dúvidas de que este livro de Greg Allison é o livro que você precisa ter sobre eclesiologia na sua biblioteca, tá? O que é uma igreja? Essa é uma pergunta difícil e até mesmo cristãos podem respondê-la de diferentes maneiras e perspectivas. Olha aí, então aqui ele vai trazer todo um panorama histórico, teológico, vale demais. Gente, Eclesiologia, uma teologia para peregrinos e estrangeiros, lançamento de edições Vida Nova agora de março. O link para você adquirir essa obra está aqui na descrição deste podcast em bibotalk.com. Lembrando que sempre que você compra na Amazon pelo link do Bibotalk, você abençoa demais o nosso ministério. Valdemar, obrigado pela tua presença mais uma vez aqui no BTcast Vida Nova. Com muita alegria, sempre um prazer aí, muito obrigado pelo convite. Arthur, seja bem-vindo aí direto do seu bunker. Ok, o bunker está aberto se você vier com bússola. Com bússola. Rapaz, outro dia E se quiser, tá muito bem-vindo na caverna aqui, mas traga a lanterna. Olha aí, né, mas a caverna... Ô, Arthur, olha o outro chamando, tudo aí, tudo arrumadinho os livros dele ali, Arthur. Isso aí não é caverna nada. Calma. Virou a... Rapaz, mas você trabalha num depósito, irmão? O que é isso aí? Ai. Olha ali, Mano, olha a traça, cara. Olha a traça, olha a gente. traça, ali sim. Ali tem muita traça, porque tem pastas de disciplinas do seminário da década... do fim da década de 70. Tem pasta ali de disciplinas ali. Não, eu vou chamar... Olha, eu nunca assisti, mas eu sei que existe aquele programa chamado Acumuladores. Eu tô achando que, eu não sei, eu já ouvi falar que é um programa que vai na casa da galera pra ajudar. Você não é o primeiro, a minha esposa já falou desse programa pra mim, e é por isso que está separada a minha caverna da nossa casa. Rapaz, olha, Arthur, se o do Valdemar tá daquele jeito, eu não vou pedir pra você virar a câmera não, Arthur, que só o que tá atrás de você já dá uma sensação assim de caos, né? Mas, cara, glória a Deus pela vida de vocês, porque, poxa, né, são pessoas que se dedicam a trazer para pessoas como eu, que ainda não lê inglês. Vocês trazem para nós aquilo que tem de bom lá fora, se esforçam, traduzem, sugerem, corrigem.
Então, assim, né, imagina, vocês, não sei quanto tempo vocês trabalham com isso, mas estão dedicando aí boa parte da vida de vocês em abençoar a galera que só lê em português e trazendo aí material de qualidade para nós. Muito obrigado pelo trabalho de vocês, tá bom? Um abraço, gente. Arthur, tu já se despediu? Eu não lembro, a gente ficou na piada do bunker aqui. Veja, você tem que entender que caos não é ruim, caos é potencial, tá? Caos é potencial, então tudo que tem aqui está em ordem, tá? Ordem de chegada. Tá? Então, tudo está em ordem, né? Cada um tem a sua ordem, cada um tem a sua, né? Mas muito obrigado, Bibo, pelo convite e participar mais uma vez. Sempre as ordens para a gente conversar, dialogar, trocar ideias sobre o material que é publicado. Muito bom. É isso, gente. Voltamos na semana que vem, se Deus quiser e assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Este podcast foi editado por Tuller Bibotalk Produções.